Você gosta de brigadeiro? Gosta de pudim? Gosta daquela feijoada caprichada com carne seca, bacon, linguiça? Está pensando em vir para a Turquia, passar uma temporada longa? Ou até mesmo morar definitivamente? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final e descubra por quê. Neste vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você talvez 10 coisas que tem no Brasil que você ama e não pode ficar sem, e que para fazer alguns pratos saborosos você precisa desses produtos, e de repente você está pensando em vir morar na Turquia ou de repente passar uma temporada longa. Então eu te convido a acrescentar esses ingredientes, esses produtos na tua mala de viagem e de preferência uma mala separada só para eles. Por quê? Ficou curioso? Então fique até o final desse vídeo que você vai descobrir por que você tem que trazer esses produtos na sua mala aqui para a Turquia. Olá, eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para aproveitar esta oportunidade para estar se inscrevendo, ativando o sininho para todas as notificações, deixando o seu like e participando nos comentários, que o seu feedback é muito importante para o crescimento do canal, ok? Então vamos lá para os 10 produtos que você precisa estar trazendo na sua mala se estiver vindo para um longo período aqui na Turquia. Uma das primeiras coisas que eu descobri ao chegar aqui na Turquia, com alguns dias ou até mesmo semanas, foi que alguns produtos que tem nas prateleiras dos mercados no Brasil, aqui não tem, ou quando tem são poucos e muito caro, porque não é original daqui do país, ou seja, o país não produz esses produtos, então tem que exportar de outros países e por isso que acaba ficando caro. Nesse vídeo de hoje, como eu falei, eu vou estar trazendo mais ou menos aí em torno de 10 produtos que você, brasileiro, talvez esteja pensando em vir para a Turquia para passar uma temporada aí um pouco longa, né, de 6 meses ou até mesmo um ano, ou morar definitivamente, para que você possa estar atento que você precisa trazer alguns desses produtos, ou praticamente todos, porque com certeza você vai sentir falta na sua mesa. Eu falo isso por experiência própria. E existe alguns que podem até ser substituídos, porém a gente sabe que o sabor não é a mesma coisa, e eu vou compartilhar até uma experiência que eu tive com algum deles que realmente desisti de fazer. Então vamos começar pela lista desses 10 produtos. Eu vou começar pelo primeiro, que é o leite ninho em pó. Ai, Cláudia, mas eu não sou criança, eu não gosto de leite ninho. Tá. Porém, existe, assim como o beijinho, que a gente faz com leite condensado e coco ralado, eu acredito que você também gosta daquele docinho do leite ninho, que parece um beijinho. Porém, ele é feito de leite ninho, substituindo aí o coco ralado, que é uma delícia. Eu nunca tinha comido desse docinho, fui comer em Criciúma, e a partir do momento que eu experimentei pela primeira vez, eu me tornei fã número 1 e comecei até a fazer em casa para vender. Então, aqui não tem leite ninho. Se tem, é muito raro, mas pelo menos no mercado da cidade aqui onde eu estou, não vi em nenhuma prateleira o leite ninho, a não ser outros leite que é destinado para alimentação infantil, ok? Segundo item, feijão preto. Feijão preto não tem na Turquia, Cláudia. Feijão preto tem, é um pouco raro, não quer dizer que todos os mercados têm, porém é um produto que acaba sendo caro. Como eu falei, não é de produção daqui da Turquia. Geralmente os turcos em toda a Turquia consomem muito feijão branco. Feijão vermelho pouco se vê,
Então, o preto, muito menos, né? Então, de repente, você é carioca, e eu sei, porque eu já passei uma semana no estado do Rio de Janeiro, e eu sei que os cariocas não ficam sem o feijão preto. Independente de ser feijoada ou não, o feijão preto faz parte do prato diário dos cariocas. E principalmente para quem é amante da famosíssima feijoada, como nós brasileiros, eu vou acrescentar, além do feijão, outro item que você precisa trazer, se caso você sentir falta da feijoada do Brasil. A linguiça calabresa. Sim, porque nós sabemos que a Turquia, a maioria são de origem muçulmana, eles não consomem nenhum tipo de carne de porco, nem mesmo bacon. Eles consomem carne de boi, carne de carneiro ou outras carnes como as aves, né? Que é frango, mas porco aqui não existe. Então, se você de repente está trazendo a sua bagagem o feijão preto, mas esqueceu da linguiça, aqui na Turquia não tem linguiça? Tem, mas é de carne de boi, né? É feito de uma outra maneira e é carne de boi. Então, não tem o mesmo sabor da calabresa. Então, você vai precisar colocar nessa tua mala a linguiça calabresa. E também, como uma boa feijoada, que vai torresmo, que vai o arroz, a couve, não pode faltar farofa. Farofa na Turquia não tem, Cláudia, não tem. Principalmente, gente, eu falo daquela farinha, agora entra aqui um parênteses, eu vou estar fazendo propaganda sim da Yoki, porque pra mim não existe farofa mais gostosa e saborosa que da Yoki, principalmente aquela de soja. Se você é fã dessa farofa de soja, traga, porque aqui na Turquia não tem. E nem os outros tipos de farofa, porque não é hábito dos turcos comerem algo acompanhado de farofa, como nós brasileiros, ok? Não esqueça. Quinto produto, requeijão. Sim, eu amo mais comer pão com requeijão do que com margarina, do que com manteiga. Para ser sincera, para eu comer o pão com margarina, tem que ser aquele pão na chapa, né? Ou quando o pão tá bem quentinho, realmente passa aquela manteiga, mas eu prefiro 1000 vezes o requeijão. Então, aqui na Turquia não tem requeijão. Tem cream cheese, tem outros tipos de queijo mais ou menos parecido aí com requeijão, mas não tem nada a ver com aquela textura do requeijão. Então, você precisa acrescentar o requeijão, os copinhos, na tua bagagem. Senão, você vai ficar com extrema vontade de comer, mas, meu amigo, não tem. E o famosíssimo leite condensado, que já tentaram fazer campanha para Nestlé, entre aspas, novamente, propaganda, trazer para vender aqui, mas, porém, até agora sem sucesso. Então, se você é fã daquele pudim que nós conhecemos, que vai vários ovos, leite condensado e o leite para ir ali no forninho e fazer aquele pudim maravilhoso, eu te recomendo a trazer o leite condensado e várias latas, porque você vai sentir muita falta do leite condensado. Principalmente se você quer fazer o nosso famosíssimo beijinho ou brigadeiro, que também aqui na Turquia não tem. Então, você precisa realmente, para fazer essas 3 receitas, do leite condensado. Caso contrário, meu amigo, você vai ficar triste. Queijo parmesão ralado. Não tem. Ou se tem, nos mercados que eu fui, não vi. Porque de repente você está fazendo aquela macarronada e a gente tem aquele hábito de colocar aquele queijo ralado por cima, ou também para fazer o famosíssimo pão de queijo é necessário também estar acrescentando pelo menos aí um pacotinho desse queijo ralado parmesão. E entre outras receitas, como nhoque, geralmente as massas acompanham, né, no final ali para dar um toque fino. É preciso do queijo parmesão e aqui não tem. A Turquia é rica em variedades de queijo, porém
esse queijo parmesão até agora eu não encontrei. Então, se você é fã de uma boa massa acompanhada com a cobertura desse queijinho ralado, eu recomendo você colocar vários pacotinhos na tua mala. Caso contrário, o macarrão fica sem graça. Outro Toddy Nescau. O Toddy ou Nescau. De novo propaganda aqui, né? Mas tem que falar. Se você é fã, como eu já falei, do leite condensado que precisa para fazer o famosíssimo brigadeiro, então você não pode deixar de trazer uma latinha aí ou 2 latinhas para variar, uma de Nescau e uma de Todinho, porque o Todinho eu acho ele muito adocicado, já é diferente do Nescau, né, que já tem uma leveza aí do açúcar. Então você tem que trazer também, se você quer fazer essas 2 receitas que usam esses 2 produtos, eu recomendo. Não esquece, o de maracujá maguari. Por incrível que pareça, eu que sou fã, até porque o suco de maracujá, ele é um ótimo remédio para estresse, porque ele deixa você bem zen, bem calminho. Então, eu recomendo você trazer. Ai, Cláudia, na Turquia não tem maracujá. Gente, tem. É uma fruta raríssima, até mais rara do que o próprio coco e do que o próprio avocado, que agora já está sendo produzido aqui na Turquia, em Antalya, por ser um ambiente ali mais tropical, mais quente, né? Que é típico do abacate. Então, eles estão ali criando os abacates. Porém, maracujá não tem plantio aqui. E quando você vai no mercado, você encontra pouquíssima quantidade e um preço absurdo. Então, se você não quer pagar caríssimo por essa fruta, que no Brasil é barato e nos deixa zen, tira todo o estresse, nos dá uma boa noite de sono, eu recomendo você trazer ou a fruta ou o suco maguari. Fica ligado. E o último produto, tapioca ou polvilho doce ou polvilho azedo. Sim, aqui recentemente nós descobrimos uma rede de supermercado a farinha de tapioca que nós utilizamos para fazer o pão de queijo. Porém, o pão de queijo verdadeiro, ele vai com o polvilho azedo, né? É uma mistura do polvilho doce com o polvilho azedo. E o queijo parmesão que eu falei, né? Não pode faltar. Então, eu recomendo você trazer ali alguns pacotinhos do polvilho azedo. Não vou falar a marca, porque aí fica a seu critério. Mas o polvilho azedo e o polvilho doce, para você fazer de repente tapioca, se você é fã. Eu faço com o polvilho doce a tapioca. Já o pão de queijo com polvilho azedo. Então, não pode faltar esses 2 tipos para você fazer essas 2 receitas. Fica a dica da Cláudia, que é da cozinha. E esses foram os 10 produtos que você realmente, eu recomendo, se você está pensando em vir para a Turquia e passar um longo período ou até mesmo morar definitivo, você tem que trazer e ainda tem que pensar no meio de estar fazendo importação, ou seja, quando alguém vem de viagem, já prepara uma mala com esses produtos para trazer, para abastecer o teu armário da cozinha. Porque caso contrário, você vai ficar só na saudade. Por esses motivos que eu apresentei, quando tem é pouca quantidade e muito caro. E não vale a pena. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, participe nos comentários e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Espero você no próximo. Beijo no coração e fui!